Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Glórias a Deus. Se tiver como colocar mais? Cá dos mosquitinhos. Você tem um pouco dos mosquitinhos? Hã? Pode ser. Isso, melhor. Pegou. Amém, irmãos? Mateus capítulo 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, como as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que vendem e comprai-vos para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Só aqui, senta. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é teu nome, Jesus. Me ajude a pregar nessa noite. Amém, irmãos? Achei que hoje nem ia dar para estar aqui hoje, porque eu passei muito mal. Falei: Senhor, mas eu vou. Porque a gente tem que ir mesmo sentindo alguma coisa. Porque Deus sabe o que nós precisamos nesta noite. Irmãos, eu gostaria muito de trazer para você uma outra palavra. Mas o Senhor não permitiu eu mudar a palavra. Porque o Senhor é uma palavra para um despertamento para nossas vidas, irmãos. E quando eu olho para essa palavra aqui, eu vejo, irmãos, quantas coisas estão acontecendo. E quando eu olho aqui para o capítulo 24, não precisa abrir, eu só vou ler um versículo aqui. Porque, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores do dilúvio comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca. E eles não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, não é todas as pessoas que gostam de ouvir palavra de arrebatamento, de ouvir palavras lá do Apocalipse, do fim. Só que nos dias que nós estamos vivendo hoje, irmãos, as palavras, elas têm que ser de despertamento. Porque é o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o último dia da face dessa terra. Ainda que muitos não acreditam, mas a palavra está dizendo para nós. Como foi nos dias de Noé, que Noé avisava o povo.
que o dilúvio ia chegar e as pessoas não acreditaram. E as pessoas tiveram tempo suficiente para se arrepender. As pessoas, enquanto Noé estava fazendo a arca, estavam pregando, e as pessoas ali estavam olhando, elas estavam retirando sal de Noé. Mas como que vai chover? Mas a palavra se cumpriu. Porque a palavra do Senhor, ela se cumpre. Independente do que eu penso ou que você pensa, ela vai se cumprir. Independente do que você pensa ou deixa de pensar, Jesus vai voltar. E como que nós estamos? Diante de tantos acontecimentos que nós temos visto. Se você for ler o livro aqui de Mateus, você vai ver os sermões aqui que Jesus falava. E ele falava sobre a vida, falava de tudo que ia acontecer. E ele falava por parábolas. Ele alertava o povo que Jesus ia voltar, que ele ia para o Pai, mas depois ele ia voltar. E como que está a nossa vida? A nossa vida é espiritual. Eu te pergunto nessa noite, como que está a tua vida? Como que está a tua preparação para a volta do noivo? Aleluia. Como que você está se preparando? Glória a Deus. A gente está vendo aí, irmãos, as guerras. A gente está vendo as pestes. A gente está vendo os terremotos acontecer, as notícias acontecer, e parece que as pessoas não estão despertando. Verdade, Deus. Porque as pessoas estão preocupadas com essa terra. Verdade, Deus. Elas estão preocupadas com bens materiais. Elas estão preocupadas com bênção. E hoje já não se prega mais a verdade. São poucas igrejas que estão pregando a verdade, que estão pregando sobre aqui a palavra do Senhor. Essa palavra é uma palavra de despertamento. Glória a Deus. Para que a gente venha se atentar pelas coisas que estão acontecendo. Porque Jesus a cada dia ele está falando conosco. Que ele está vindo, que ele está vindo, ele está batendo na porta. Mas muitos estão desapercebidos. Aleluia, Deus. Muitos estão aqui presos nesta terra. Achando que não vai acontecer. Achando que Jesus não vai voltar. Ele pode voltar para você amanhã. Ele pode voltar para mim hoje. Não espere Jesus vir nas nuvens, não. Ele pode voltar para nós hoje. Quantas pessoas Jesus voltou hoje? Quantas pessoas Jesus, ele voltou ontem? Para algumas pessoas. Aí o Senhor, ele deu uma oportunidade para essas pessoas. Você pode ter certeza que a oportunidade bateu na porta dessas pessoas. Mas elas não deram ouvidos à voz do Senhor. Irmãos, vocês querem morar no céu? Glória a Deus. Vocês querem morar no céu? Então vamos atentar para a palavra. Glória a Deus. Vamos obedecer a palavra. Irmãos, daqui para frente agora é palavra de despertamento. Daqui para frente é conserto. Daqui para frente é arrependimento. Daqui para frente é buscar o Senhor de todo o coração. Daqui para frente é consertar as veredas. Daqui para frente é buscar o Senhor como você nunca buscou. Aleluia. Não tem tempo mais. Secalabai, xarabacai. Não tem tempo mais de cochilar. Não tem tempo mais. Quantos estão esperando? Depois eu vou. Depois eu assumo o compromisso. Depois eu olho. Depois eu faço. E se Jesus voltar para você? No dia de hoje, o que você tem preparado para Ele? De que maneira que a tua vida está? Como que está o teu altar? Como que estão as tuas lâmpadas? Calamai, xarabai.
Aqui a Bíblia vai falar sobre a igreja. Aqui vai falar sobre um casamento judaico, aonde a noiva esperava pelo noivo. Não é nos dias de hoje que o casamento natural, que a noiva fica lá no altar, ou o noivo fica no altar esperando a noiva entrar. Mas no casamento judaico, era o noivo que ia até a noiva, era o noivo que ia até a casa da noiva. E a Bíblia vai dizer que haviam 10 virgens, que o reino do céu é semelhante a 10 virgens. Só que 5 eram loucas, e 5 a Bíblia vai dizer que eram prudentes. Loucas são pessoas que não têm compromisso. Prudentes são pessoas sábias, que estão se preparando para a volta do noivo. Todas tinham a lamparina. E naquela época a lamparina ela acendia com azeite. Veja bem, todas tinham lamparina. Fosse você, eu dava glória. Todas tinham lamparina. Todas estavam esperando o noivo. Todas estavam ali se preparando. As noivas estavam se preparando. O que eu quero dizer com isso? Que todas tinham a lamparina, mas nem todas tinham azeite. Nem todas estavam vigiando para a chegada do noivo. Isso é muito sério, irmãos. Quando eu meditei nessa palavra aqui, irmãos, eu falei, meu Deus, para o Senhor voltar a buscar a igreja, falta muita coisa para o povo se consertar. É que muitas vezes a gente lê, a Bíblia a gente lê, mas a gente muitas vezes não medita o que quer dizer. Isso aqui está dizendo sobre a volta de Jesus. Não adianta estar dentro da igreja. Não adianta você vir para o culto todas as vezes que tem culto. Mas você tem que ter azeite. Você tem que estar preparado. Só essa comida aqui, o culto aqui de domingo, ele não vai te fortalecer, ele te fortalece aqui. Mas você precisa buscar. Você precisa dar na sua casa buscar o azeite. Você precisa buscar a presença do Deus vivo. Só estar dentro da igreja não quer dizer nada. Porque aquelas virgens também elas estavam esperando o noivo. Elas estavam esperando. É muito sério. Nós temos que andar 24 horas na presença do Senhor, igreja. Irmão, você quer dizer que eu tenho que ficar 24 horas orando? Não. Eu não estou dizendo para você dobrar o joelho e ficar 24 horas orando, não. Porque nós temos a nossa vida, os nossos afazeres. Mas nós temos que estar em espírito. O nosso pensamento tem que estar no Senhor. Nós temos que nos apartar das coisas dessa terra, igreja. Nós temos que nos desapegar. Ah, irmã, quer dizer que eu não posso trabalhar? Pode. Você pode viver a tua vida normalmente. Mas lá no teu trabalho você tem que dar bom testemunho. Lá na tua casa você tem que dar bom testemunho. Você tem que ser um crente cheio de azeite, com as suas lamparinas cheias do azeite do Senhor. Quantos crentes estão andando sem azeite? Quantos crentes estão com a lamparina já quase se apagando? E eu provo para você que na palavra que as lamparinas elas estavam quase apagando. Será que eu falo com um crente aqui que está com as suas lamparinas quase apagando? Calabai, xarabacai. Recalamanai, xarabacanto, ramanai. A
do tempo você já não sente mais o Espírito Santo. Sabe, esse azeite aqui é a presença, igreja, é a presença. Nós não podemos viver sem a presença, senão nós vamos se tornar um crente anêmico. Um crente que vem para a igreja, ouve a palavra e vai embora, e continua da mesma maneira. O Evangelho é para que nós possamos ser transformados. A palavra é para que nós possamos ser transformados. A palavra tem que confrontar. Ela tem que confrontar com você. Só que muitos não querem ouvir confronto. Ela quer ouvir que Deus vai fazer na vida dela. Deus faz. Só que nós precisamos ser cheios dessa presença, igreja. Cheio desse amor, como foi falado hoje aqui no começo deste culto, a palavra. Nós temos que amar o nosso Deus diante de tantas coisas. Primeiramente nós temos que amar o nosso Deus. E como que a igreja se perdeu, igreja, de uns tempos para cá? Como que os cultos estão ficando vazios, sem presença? Porque as pessoas hoje, ela só quer receber, mas ela não quer entregar o melhor, ela não quer dar o melhor, ela não quer pagar o preço, ela não quer ser cheia do azeite, ela não quer ser cheia da presença. As igrejas estão se perdendo, estão colocando tantas coisas para atrair jovens, para atrair as pessoas, para ter multidão, enquanto que a palavra não precisa disso. Jesus, quando fazia obra, ele não precisava de artifício, igreja. Somente pregava a palavra, e através da palavra as pessoas eram curadas. Através da palavra, na marcha, na barabacanto, na manai, Deus fazia ali uma obra grande. Aí hoje as pessoas ficam inventando moda para atrair multidões. Aí quando você vai ouvir a palavra, só são palavras para amaciar o ego. Só são palavras para levantar o ego, para dizer que está tudo bem, para dizer que da maneira que você está pode ficar, para dizer que Deus ele vai fazer na tua vida independente daquilo que aconteça, ou que você busca ou deixa de buscar. E nós sabemos que a palavra do Senhor não é isso. Quando João Batista pregava a palavra, ele não passava a mão. E que ele dizia ainda, bando de víboras. Ele falava isso para as pessoas. Ninguém passava a mão. Profeta, ele quando tinha que dar um recado, ele ia lá e dava o recado para o rei, do esse aqui, do esse. Era maltratado, era açoitado, mas ele falava a verdade. E hoje as pessoas não querem ouvir a verdade. E a verdade que liberta. A verdade é o que confronta. A verdade é o que nós olhamos e vemos que nós verdadeiramente temos que mudar muita coisa. Está acontecendo tanta coisa no meio do povo. É tanta desunião, é tanta contenda, é no meio da família, é no meio da igreja, é disputa por cargo, é pessoas fazendo obra de qualquer jeito. Irmãos, eu falo isso com propriedade. A gente que anda por aí fazendo obra, a gente vê. Mas graças a Deus que aqui a palavra do Senhor é pregada a verdade. Por isso que muitas vezes as igrejas estão abarrotadas de pessoas. Aí você olha e fala, nossa, quanto fruto está dando. Mas quando você vai olhar, são pessoas vazias. São pessoas que estão lá não por causa da palavra. Estão lá por causa das bênçãos. Quer ver quando convida uma pessoa de nome?
uma pessoa que está lá na mídia, uma pessoa que revela, uma pessoa que Deus usa porque Deus usa. Eu não estou aqui contra os dons, os talentos que Deus deu para a pessoa, mas as pessoas, elas estão tão ligadas nisso. Aí quando vem uma pessoa de fora, a igreja lota, a igreja enche. Mas porque as pessoas estão interessadas, não é na palavra, é naquilo que elas vão receber. É muito sério isso, igreja. Se a gente for pegar a palavra de capa a capa, a gente vai ver que tem muita coisa para ser consertado. Tem muita coisa para a gente se consertar antes de Jesus voltar. Porque se Jesus voltar e ele pegar a igreja do jeito que está, anêmica, sem azeite, vai ficar. Canamai, xarabacanturamandai. Olha que todas elas aqui tinham umas lamparinas. Vou ler aqui. Olha que as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Sabe o que acontece? As prudentes, elas tinham azeite de reserva. Porque quando Noé chegasse, porque a Bíblia vai dizer que elas adormeceram, porque elas estavam cansadas. A gente pode se cansar e adormecer, porque a gente é ser humano. A gente trabalha, a gente cansa. A gente só não pode, irmãos, adormecer na vida espiritual. A gente pode até dormir, mas a gente não pode ficar dormindo. A gente não pode ficar cochilando. E ali tinha que ter um azeite reserva para colocar na lamparina se ela apagasse. Aí eu vejo aqui que as prudentes eram sábias. Além de elas carregar suas lamparinas, elas carregavam azeite reserva. Você tem azeite reserva aí? Canamai, xarabacai. Você tem um azeite reserva aí na sua lamparina? Você tem que ter um azeite reserva. Você tem que buscar. Porque a sua lamparina ela não pode apagar. A sua vida espiritual ela não pode se apagar. Você tem que buscar esse azeite aqui. Irmão, mas como eu busco esse azeite? É o que eu falei aqui. Só vir ao culto aqui, estar dentro da igreja não quer dizer nada. Você tem que buscar aqui. Você tem que buscar na sua casa. Você tem que estar vigilante. Você tem que orar. Quantos crentes já não oram mais? Quantos crentes já não têm uma vida mais separada na presença do Senhor? Aí ele quer ter azeite como? Não tem como, igreja. Não tem como. A Bíblia vai dizer que veio o noivo. E calamai, xarabacai. A Bíblia vai dizer que houve um clamor à meia-noite. Aí elas se levantaram. Você vai esperar acabar seu azeite para se levantar? Ouviu-se um clamor à meia-noite, aí vem o noivo. Quantas palavras são pregadas que Jesus está voltando? Quantas vezes Deus fala, Jesus está voltando? Quantas palavras você ouviu este ano que Jesus está voltando? O noivo está voltando, igreja, ele está voltando. E as pessoas estão desapercebidas. Estão andando de qualquer jeito, de qualquer maneira. Fazem as coisas e não se arrependem. Estão levando as coisas de qualquer jeito. Estão levando as coisas relaxadamente. E Jesus só está olhando. E Jesus só está contemplando. E muitas vezes a gente quer receber. A gente quer receber, a gente bate na porta e quer receber e quer que Deus faz.
Mas nós não estamos fazendo a nossa parte. Aí vem o noivo. Aquelas virgens se levantaram e começaram a preparar suas lâmpadas. Aí as loucas correram lá para as prudentes e disse para elas: olha, me dá do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão quase apagando. Então, na realidade, elas tinham um pouco de azeite na botija, mas estava se apagando. Aí as prudentes falou para elas: vão lá comprar, porque senão vai faltar para nós. Azeite não se compra, igreja. Azeite não se compra. Azeite a gente se conquista na presença do Senhor, na obediência, na oração. Você não vai esperar um pastor ou um pastor orar por você para derramar azeite sobre você. É você que tem que buscar esse azeite. Cada um tem que buscar o seu azeite. Porque a salvação é individual. Ninguém salva ninguém. Aí elas foram comprar. As loucas correram comprar o azeite. Foram dar uma voltinha. Porque o que eu falei, tem gente que, mas eu não vou fazer como nenhum compromisso hoje. Primeiro eu vou dar uma voltinha, eu vou aproveitar a vida. Depois eu vou para a igreja, depois eu assumo o compromisso, depois eu aceito Jesus, depois eu faço a obra. Aí essa voltinha que você deu lá fora é um perigo. Jesus volta, como ele voltou lá, o noivo voltou e se fechou a porta. Isso é muito sério. Fechou a porta. Foram comprar o azeite, chegaram lá. O noivo já tinha pegado ali a sua noiva, as prudentes, e já tinha levado, e a porta se fechou. É um perigo essa voltinha. As pessoas estão desapercebidas demais, pastora. As pessoas estão desapercebidas demais. Estão se perdendo dentro da igreja. Estão se perdendo, aleluia. Aquilo que o Senhor nos entregou, igreja. Nós perdemos no meio do caminho a sensibilidade. Nós perdemos o azeite. Nós perdemos, aleluia, a falta de oração, a falta do jejum. Nós nos perdemos no meio do caminho. E é tão fácil perder. É difícil ganhar, mas é fácil perder. Te dá uma voltinha, já perde, porque não vigia. E a Bíblia vai dizer aqui que nós temos que vigiar. Vigilância vem em primeiro lugar. Eu te pergunto nessa noite, como que está a tua lamparina? Como que está a tua lâmpada? A Bíblia vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E esta palavra tem que estar no teu coração a cada dia, a cada momento. Nós temos que estar com nossas lamparinas acesas. Porque senão vai fazer como eu li esta palavra aqui. Como nos dias de Noé, casavam, se davam em casamento, festavam, viviam a sua vida, e Deus avisando, e o noivo falando que está vindo, e o povo não dando ouvido, e Deus dando oportunidade, e não foi, irmãos, 1 mês, 2 meses, não, foi anos. Isso é muito sério, irmãos. Quando eu li essa palavra, eu falei, meu Deus, me ajuda. Se eu não estiver buscando o azeite necessário, para minha lamparina, me ajuda. Me ajuda, Senhor.
a buscar primeiramente o reino. Me ajuda, Pai, a apartar dessas coisas desta terra, porque não vai trazer nenhum benefício. Não vai me trazer nada. O que você está esperando dessa terra, igreja? Me responde. Responde aí no teu pensamento. Irmão, nós estamos vivendo um dia de treva. A gente amanhece, o dia pode notar. Começa a perceber as coisas, irmão. O negócio está estreitando. E se você não tiver azeite, você não vai conseguir permanecer. É verdade. Vocês já repararam que está uma tristeza? Vocês já repararam que esse mundo está angustiante? Vocês já repararam que ninguém tem tempo mais para ninguém? Ninguém conversa mais com ninguém no olho a olho? Vocês já repararam que agora até pelo zap, dentro de casa, para mandar mensagem? Vocês já repararam, irmãos? As contendas no meio da família. Ninguém liga para ninguém. O amor já se esfriou, já se perdeu. E a igreja está se conformando. Verdade, Deus. Alabai, xarabacanto, ramanai. Quantas coisas foram se perdendo no meio do caminho e nós não percebemos, igreja. É como ali quando o Senhor falou com Noé, as pessoas ali, o dilúvio veio e as pessoas não perceberam. Sabe por quê? Porque estavam com o coração endurecido, com a mente endurecida. Não aquebrantaram os corações. O orgulho tomou conta. Irmãos, o orgulho é a pior coisa que existe na vida do homem. Quando ele não reconhece que ele precisa mudar, que ele precisa se arrepender, a cada dia que ele precisa voltar novamente para os pés do Senhor. Não tem coisa pior, igreja. Eu fui fazer uma visita para uma pessoa, eu e uma amiga minha. A Bíblia fala pra gente que não pode andar só, né? E eu arrumei uma abençoada. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E eu encontrei com essa pessoa no hospital. Vou falar bem rapidinho, irmãos, não estou fugindo da palavra, não. Encontrei com essa pessoa no hospital, o dia que eu fui levar meu esposo, porque ele estava passando mal. Encontrei com essa pessoa chorando no corredor. E ela sentou perto de mim com muita dor. Ela estava com muita dor. Na bexiga, estava com infecção. Até fui comprar um lanchinho, que ela estava com fome. Eu peguei, fui lá, comprei um lanchinho, trouxe para ela. E fiquei ali conversando com ela. Orei por ela lá, levei lá no banheiro, orei por ela. E eu senti de fazer uma visita para ela. Ela falou que era sozinha, que ela estava na igreja, ela tinha se afastado por motivos lá torpes. E aí eu peguei essa amiga minha, a gente foi. Irmãos, chegando lá na casa dela, nesse apartamento dessa pessoa, no centro, ali em frente ao Sesc. Uma pessoa sozinha, mora numa cobertura. Coisa mais linda o apartamento. Mas vazia. Depressiva. Tem carro. Tem móveis. Uma pessoa que era bem situada. Uma pessoa que tinha empresas e perdeu tudo, assim ela foi contando pra gente. E ela afastada da igreja há muitos anos. E uma pessoa acumuladora, ela falou pra gente que se a gente quisesse tirar algumas coisas de lá, para fazer um bazar, até essa amiga minha tem brechó, e ela falou que ia doar essas coisas. Aí a gente viu o apartamento dela muito sujo. E a gente sentiu. Levamos comida, até alimento ela estava sem, irmãos. Levamos panela de pressão, levamos carne, elas estavam com vontade de comer carne de panela. E a gente fez aquela comidinha, deixou uma semana lá, na geladeira, para ela ir comendo. Aí a gente pegou ali aquele guarda-roupa dela, colocou tudo no chão, fomos vendo que ela usava, que ela não usava. Mas a gente sentia a pessoa se apegando com as coisas dessa terra.
Irmãos, eu acho, nós não fizemos ainda os cálculos, mas eu acho que nós tiramos uns 1000 pares de sapatos daquele apartamento. Fora o que tem lá. Roupa. Irmãos, ela tem 5 guarda-roupas, estufado de roupa. Você abre assim, tá caindo tudo. E a gente percebeu que conforme a gente foi, o inimigo ficava furioso. Quando a gente começava a tirar as coisas, limpar, ela ficava perturbada. Ela se perturbava de um jeito, pastora, mas de um jeito. Eu falei, meu Deus, olha, e está sendo luta, irmãos. E está sendo luta. E a gente chama para igreja. Muda de assunto. Sabe, então a gente vê que as pessoas estão apegadas como as coisas dessa terra, irmãos. E a gente vê cada coisa. A gente fica com dó. Mas a gente faz a parte, a gente ora, a gente prega. A gente tenta fazer alguma coisa para o ser humano, mas o ser humano é difícil. Irmãos, é só Deus para entender o ser humano. É só Deus para compreender como que o ser humano é. Como que o ser humano é apegado com as coisas. Como que o ser humano é falho. Como precisa de muitas mudanças. A gente começa a olhar, irmãos. E a gente vê na igreja. A gente vê no meio da família. A gente vê crente brigando por cargo. Irmãos, a gente vê aquele reboliço dentro da igreja, pastor e pastora. Eu sei que isso não acontece aqui, né? Eu acredito que não. Mas a gente vê pessoas brigando por causa de cargo. Mas ninguém briga para pregar a palavra lá fora. Ninguém briga para limpar a igreja. Ninguém briga, irmãos, para ir lá dar um banho no mendigo, mas brigar por causa de microfone. O povo briga. Pessoas saindo do ministério para o outro, vagando, sem se consertar. Primeiro dentro do ministério que saiu. Pessoas saindo magoadas, feridas. Pastores que não conversam com ovelhas. Irmãos, eu falo isso de proporção. Eu estou dizendo isso, não estou falando mal aqui, usando público para falar mal. Eu estou falando a realidade que está acontecendo nos dias de hoje. E essa realidade, igreja, nós temos que através da realidade, através do que a gente vê, a gente se consertar e não ser da mesma maneira. Porque a Bíblia vai dizer que nós somos luz. E nós temos que dar bom testemunho. Porque se as pessoas lá fora vêem mau testemunho, vocês não vão querer se converter. Por que que hoje tem muitas pessoas que não querem se converter, não querem Jesus, por causa das pessoas que estão dando mau testemunho? Pessoas sem caráter, que não têm caráter. Na igreja é uma coisa e lá fora é outra. Aí esse crente está sem azeite, irmãos. Porque quando nós temos azeite, nós amamos. Quando nós temos azeite, nós tentamos ajudar o nosso irmão. Nós oramos pela vida dele. Nós temos misericórdia da outra pessoa. E é isso que Deus quer nessa noite. Se coloque em pé em nome de Jesus. Não quero enfadar os irmãos. O irmão vai colocar um louvor lá. Aleluia. Irmãos, eu quero convidar você. Se alguém puder apagar a luz aí, a gente ficar mais aqui na bênção, no Espírito.